É um desejo de conhecimento que sempre requer uma pergunta. E que sempre exige de nós uma resposta. Esse mundo é nossa resposta a essa pergunta. Eu embarco nessa longa jornada com uma questão em mente. De onde nós viemos? E como nós chegamos aqui? Constantemente caminhamos em direção ao futuro, mas nunca paramos de desejar saber sobre nossas origens. Você e eu acabamos de chegar à entrada para o passado. Mais adiante, encontramos o caminho para o céu daqueles que desejavam saber os segredos do mundo. Sem hesitação, devo subir as escadas que forneceram. Esse desejo de conhecimento nos levará a um tempo distante dos antigos. Agora deveremos encontrar um povo corajoso em uma época dinâmica que ansiosamente queria aprender todos os segredos que a Terra escondia. O que esperavam não era algo para ser visto. Na verdade, era algo que deve ser descoberto. Você está preparado para se juntar a mim nesta incrível jornada? Matemática e o início da civilização. Há séculos, o desejo de conhecimento tem sido um segredo adormecido com os lendários faraós do Egito. O coração humano é facilmente enganado por coisas brilhantes e valiosas. Por mais de 4 milênios, o desejo de conhecimento tem esperado pacientemente por esse momento. Agora, ele está prestes a abrir as comportas do conhecimento secreto do mundo. Esse lugar é uma peregrinação para aqueles que desejam buscar nossas origens. É uma terra repleta de contradições. Deserto justaposto com terra cultivável. Aridez e abundância.
os mortos e os vivos. Mito e história. Esses extremos opostos coexistem nessa terra de forma tão natural quanto o Sol e a Lua. Neste momento, estou indo para o lugar onde tudo começou. Luxor, no Egito, já foi repleta de ladrões de túmulos. Na época da Grécia Antiga, ela se chamava Tebas. Mesmo hoje em dia, ela ainda guarda seus antigos segredos. Nossa história começa com um rolo de papiro encontrado aqui, no Ramesseu, em Tebas, um templo funerário dedicado ao faraó Ramsés II. O escriba Ames organizou aqui uma série de tópicos que devem ser estudados por escribas aprendizes. Estes assuntos já são repassados há 2000 anos. Eles são importantes para resolver problemas que acontecem no reino. Eles são problemas de matemática. Na época de Ames, somente os oficiais de alto nível sabiam matemática. Ames faz uma pausa quando encontra questões difíceis. Ele é um intelectual que dispõe de maneira perfeita os planos para o futuro do reino. O vento do deserto árido sopra durante o dia todo. O nascimento da civilização foi uma experiência difícil. No Antigo Egito, o poder se concentrava em uma única pessoa, o faraó. Uma quantia considerável de recursos era necessária para manter a imagem dele centralizada em um panteão de deuses. O faraó sempre construía templos para as divindades egípcias. O faraó orava pela segurança e subsistência de seu povo. E, em troca, eles ofereciam ao faraó reverência, obediência e trabalho contínuo. Esse contrato implícito significava um ciclo interminável de construção e destruição de templos que duraram quase 2 milênios. Esse templo tem o tamanho de 30 campos de futebol juntos. É um templo de colunata em grande escala com 134 colunas gigantescas. Estamos na primeira de um total de 10 entradas. Esse é um templo dedicado ao deus Amon.
o rei dos deuses da mitologia egípcia. As colunatas aqui medem 23 metros de altura por 15 de circunferência. A distância ao redor de uma delas corresponde a 9 adultos de mãos dadas com os braços abertos. Esse foi um templo esplêndido e de cores magníficas. Amon, que representava o essencial e o oculto, era a divindade que protegia o faraó e o reino egípcio. Amon-Ra era uma combinação de Amon e Ra, o antigo deus egípcio do sol. A divindade que estamos prestes a conhecer também reside neste templo. Dizem que havia o mesmo número de deuses no Antigo Egito quanto pessoas. E entre elas, havia uma divindade que ajudava as pessoas a fazerem matemática. Esse é Hapi, o deus do Nilo. Hapi era uma divindade severa que enviava enchentes anuais ao longo do Nilo em um país no qual chovia muito pouco durante todo o ano. O Egito tem pouquíssimas pancadas de chuva durante o ano. Porém, o Nilo corre livremente assim. Como pode ser? Para poder encontrar o motivo, precisamos velejar rio acima, muito mais além. Esse é um dos maiores rios do mundo, com cerca de 6.695 quilômetros de extensão. A verdade é que sempre há chuva abundante no interior do sul do Egito. A estação das chuvas na Etiópia e Uganda é a fonte de água do rio Nilo. Os antigos egípcios, que não eram cientes disso, acreditavam que Hapi trazia água para o Nilo. As águas do rio deixavam depósitos sedimentares da parte superior do rio até o delta. O solo negro e rico resultante era revelado sempre que as águas baixavam. Todo ano, o solo fértil era reabastecido, mas as terras ao redor eram totalmente destruídas. Devolver o uso da terra ao povo era uma responsabilidade importante do faraó. Estabelecer limites de terras era um problema matemático. Algumas das bordas eram curvas, não retas. E isso exigia uma maneira de encontrar a área dos círculos. Para calcular a área de um círculo, era preciso o valor de π, que é de 3,14. Mas o π ainda não havia sido descoberto. Como eles determinariam a área? Esse era o problema de número 50 na lista de Ames. Encontrar a área de um círculo que tem 9 ket de diâmetro. Mas primeiro temos que determinar o que é um ket. Esse é um dedo, talvez a menor unidade de medida natural para os antigos. Os egípcios mediam um comprimento usando o corpo humano. A maior unidade a seguir era a largura de 4 dedos. No corpo humano, 6 vezes a largura de 4 dedos era igual ao comprimento da ponta do dedo médio até o cotovelo. Esse comprimento do antebraço equivalia a um côvado, e a 100 côvados em um ket.
Para o comprimento de 9 cats, seria necessário uma fila com muitas pessoas. 100 côvados correspondem a 1 cat. O problema escrito no papiro se referia a 9 cats. Significava que eram necessários 900 antebraços para determinar 9 cats. 900 pessoas com os antebraços dobrados são alinhadas lado a lado. Então esse é um círculo com um diâmetro de 9 cats. Como os egípcios determinariam a área? Primeiro, dividiram o diâmetro por 9. Depois, eliminaram um dos 9 segmentos. Restando assim 8. A área de um quadrado com um lado medindo 8 unidades de comprimento é de 64 unidades quadradas. Essa seria a área de um círculo, como os egípcios a calculavam. E como eles sabiam que a área de tal quadrado seria igual à do círculo que estavam calculando? Esse é um quadrado composto de 64 seixos. Tente reposicioná-los sob a forma de um círculo. O número de seixos no diâmetro do tal círculo é 9. Foi assim que concluíram que a área dos referidos círculo e quadrado era a mesma. Vamos calcular a área do círculo usando o valor de π. O resultado é 63,59. Os egípcios calcularam 64. É uma diferença muito insignificante dos métodos matemáticos modernos. Ficamos curiosos para saber por que precisavam de cálculos tão precisos. Visitamos o túmulo de um aristocrata que viveu naquela época. A pessoa enterrada nesse túmulo era um oficial do alto escalão do governo que impunha taxas na produção do trigo. Suas funções estão descritas em pinturas na parede do túmulo. A agricultura era a principal fonte de renda do tesouro do reino. Para poder cobrar as taxas de forma justa, os escribas documentavam tudo. Os sonegadores eram chibatados. Todo ano, após a enchente anual, os oficiais do governo saíam para inspecionar a terra. Para uma cobrança exata de impostos, era essencial medir as terras com precisão. O cultivo começava muito antes da colheita. Para distribuir devidamente as terras aos fazendeiros, os oficiais tinham que estudar os diagramas. Em outras palavras, eles dependiam da geometria. Eles faziam nós nas cordas para medir o comprimento. Daí, os lotes eram determinados. A medida de uma área exigia outra forma de matemática, a multiplicação. A medida da superfície era tão importante que foi mencionada em 13 problemas no papiro. Um lote de terra triangular ou retangular necessitava de multiplicação. E como é que Ames os calculava?
Por exemplo, como uma área de terra de, digamos, 4 por 5 metros era medida? 4 por 5. 4 vezes 5 é 20. O problema é que os antigos egípcios não tinham nossa forma atual de multiplicação. Então, como é que eles calculavam a área? 4 por 5. Vamos começar colocando 4 seixos brancos à esquerda. Depois, se coloca um seixo preto. Depois, colocamos o dobro de seixos em cada lado. O dobro do lado direito é 2. Repetimos isso até ter 4 seixos pretos. Agora colocamos 5 seixos do lado direito. Neste momento, o número de seixos brancos à esquerda é 20. Agora a medida está feita. Os fazendeiros podem continuar com seu trabalho. A adição e a subtração ainda são tão importantes para nós quanto eram para os antigos egípcios. Ao encontrarmos soluções para esses problemas, conseguimos alcançar tudo o que temos agora. Agora sabemos o segredo do rio. Porém, a geometria exibida ao redor do rio é sempre magnífica. Esse mercado é uma entrada para um mundo diferente. Ao longo dessas ruas, podemos encontrar uma variedade de exemplos matemáticos. A permuta de mercadorias por dinheiro em si é um uso perfeito da matemática. Na verdade, nós, humanos, usamos a matemática por instinto, mesmo não a reconhecendo como tal sempre. Nós contamos as coisas simplesmente olhando para elas e determinamos sua quantidade. Às vezes, medimos a altura. Para alguns objetos, a área é importante. Nosso cérebro é sempre mantido ocupado no mercado graças à nossa lógica matemática. Então, como éramos capazes de obter a habilidade de medir, pesar e contar? Há muito tempo, quando nós, os humanos, ainda éramos nômades. Contávamos as ovelhas, já que não conseguíamos calcular quantas havia só de olhar. Os humanos aprenderam a pastorear as ovelhas em vez de caçá-las. Ficavam de olho nelas à distância para poder protegê-las dos predadores. Medir a distância era indispensável para a sobrevivência. Determinar a distância visível faz parte do instinto matemático e é uma das origens da própria matemática. Contar números ocorreu muito tempo depois. Muitos animais são superiores aos humanos em calcular a distância. Mas os humanos, no final das contas, avançaram além daquele ponto. A paisagem que esses pastores viam todos os dias seria a mesma: ovelhas, árvores, pedras
e talvez outro pastor. Os humanos começaram a categorizar essas coisas. Mas e as coisas que tinham pouca ou nenhuma relação? Como eram agrupadas? Talvez pudessem ser separadas pelo que havia no céu e o que havia na terra. As coisas também poderiam ser separadas entre as que eram vivas e as que não eram. E quanto ao comestível e não comestível? Bom, então que tal isso? Um, dois, três. Somente os humanos fazem isso. Três ovelhas equivalem a 3 pedras. Foi assim que os humanos descobriram o conceito numérico dos objetos. Os humanos começaram a manter em dia o cálculo das ovelhas, colocando seixos em um recipiente. Esses são alguns dos vasilhames usados para guardar o total de seixos. Como esses artifícios representavam propriedade, podemos considerá-los um talão de cheque da atualidade. Os buracos na superfície indicam o número de seixos dentro. Até recentemente, os arqueólogos não sabiam que essas marcas representavam o número de itens no interior. Era difícil de entender tais conceitos numéricos. Agora não precisamos mais desses recipientes e seixos. O que restou foi o conceito dos objetos. Sabemos quantas ovelhas havia simplesmente por estas marcas. Demorou milhares de anos para que os humanos descobrissem esses simples conceitos matemáticos. Parecido com uma criança dando de forma desajeitada os seus primeiros passos, o início da matemática foi lento e complicado. Por fim, isso foi desenvolvido. Os antigos egípcios criaram belos hieróglifos, inclusive símbolos numéricos, imitando os objetos ao redor deles. Esse é fácil. O número 1 é um palito de madeira. Esse representa o 10. Tem a forma de uma ferradura. O número 100 era representado pela corda usada para medir a terra. O nó básico indicava 100. O número 1000 era representado pelo lótus, uma flor geralmente encontrada em toda a região do Nilo. Como então um número grande como 1 milhão seria descrito? Um número tão grande era representado por uma pessoa com os braços erguidos e abertos de surpresa. E a qual conclusão nós chegamos com esses números?
É 2012. Aprendemos esses números quando somos jovens. E desde a época em que os números foram introduzidos, o crescimento da civilização começou a acelerar. Agora estou me aproximando de uma das construções mais majestosas da história da humanidade. Até o século XIX, nenhum ser humano era capaz de construir algo mais alto do que esta pirâmide. Isso significa que a matemática antiga era mais avançada do que a nossa? Talvez ela fosse. O caminho até suas profundezas é inesperadamente estreito e íngreme. Eu precisei me abaixar enquanto descia 60 metros. O teto lá dentro, no entanto, tem 12 metros de altura. Como os antigos erguiam essas pedras gigantescas? Nós sabemos que os antigos egípcios construíam camadas de pedras sobrepostas, o que significava que tinham de calcular o peso das pedras desde o princípio. Seus cálculos meticulosos são o motivo disto não desmoronar em 4 milênios e meio. A superfície das pedras é macia, mas o ar no interior parece denso. Para erguer esta estrutura deve ter sido necessário uma mão de obra incalculável. Quase 10 mil operários foram explorados para executar essa tarefa. O custo enorme da alimentação e vestimenta dos operários causou um efeito grave na subsistência do reino. As pirâmides apresentavam alguns problemas matemáticos muito difíceis e sem solução. Só que problemas matemáticos mais importantes foram encontrados em outros locais. Recentemente, perto da Grande Pirâmide de Gizé, uma vila antiga foi encontrada quase intacta. Após muitos estudos, concluiu-se que era a habitação dos construtores da pirâmide. Durante as escavações, eles encontraram esqueletos, não só de homens, mas também de mulheres e crianças.
Isso indica que os operários da pirâmide não deviam ser escravos cativos, mas talvez funcionários contratados. Um local de construção em grande escala geralmente tem uma vila de operários como esta por perto. Uma família tinha em média de 6 a 7 filhos. Os becos deviam ficar cheios de crianças. Os operários trabalhavam 8 dias seguidos e depois descansavam 2 dias seguidos. Se ficassem doentes ou tivessem outros problemas, podiam tirar 6 dias de folga. As mulheres cozinhavam para toda a família. Um marido, uma esposa e filhos. A vida dos que viveram há 3.000 anos não era tão diferente da nossa. Esse era um dia típico na Vila dos Operários. O reino pagava os operários com um salário mensal. O dinheiro ainda não havia sido criado, então recebiam pão como pagamento. Esse era o dia de pagamento de 10 operários. Mas e se os oficiais levassem só 9 pães para pagá-los? Não dava para cada um ter um inteiro. Somente 9 operários seriam pagos? Isso seria inaceitável. Tal parcialidade poderia gerar conflitos. Então eles tiveram que desenvolver novos números. Foi assim que surgiu a fração. 2 dedos debaixo de uma boca significava metade. 3 dedos significavam 1/3. 4 dedos, 1/4. E 5 dedos, 1/5. Os egípcios usavam as frações cujos numeradores eram 1. Não temos certeza do porquê, mas 2/3 era uma exceção. Eles tinham que dividir os números usando essas frações. Agora podemos distribuir 9 pedaços de pão entre 10 operários igualmente. Primeiro, usamos a fração maior, 2/3. Cada um dos 10 operários recebe 2/3 de um pedaço inteiro de pão. Depois, encontramos uma fração que possa ser usada para dividir o que restou em 10. Uma metade não pode ser usada para dividir o pão restante. 1/3? 1/4? Bingo! 1/5 dá certo. O terço restante é dividido em 10 porções, usando 1/30. Cada operário recebe 2/3, 1/5 e 1/30 de um pedaço de pão. Hoje, a matemática moderna representaria isso como 9 décimos. Nove pedaços de pão para satisfazer 10 operários. Foi um resultado consideravelmente justo e equilibrado.
Isso só foi possível com a matemática, uma força invisível, porém potente. Vivemos em um mundo sem conhecer todo o poder dos números. Vemos diagramas geométricos dançarem. O tempo está sempre seguindo adiante. A cidade moderna é cheia de esplendor. Essa cidade nasceu de um deserto repleto de ventania severa. Após registrar os 84 problemas de matemática, Ames, o escriba, escreveu um prólogo. Ele escreveu o nome dele e o ano em que transcreveu as questões. E, por fim, acrescentou um segredo que somente algumas pessoas conheciam. A entrada para todos os assuntos e a chave para todos os conhecimentos secretos é a matemática. Esperamos um ano para dar uma olhada nisto. Nesta cidade há uma coisa que eu queria ver. Após uma longa espera, por fim fomos aprovados. O exame de segurança para verificar isso é bem intenso. A maior parte da coleção no museu não é exibida ao público. E é aqui que guardamos essas coleções, inclusive o papiro de Rind. Simplesmente o papiro de Ames, porque é o único lugar onde temos uma parede longa o suficiente. E o mantemos coberto com um tecido para protegê-lo da luz o tempo todo, menos quando as pessoas querem vê-lo. É um papiro realmente maravilhoso. É lindo. Este é o rolo de papiro original no qual Ames escreveu. Ladrões o entregaram a mercadores. E, por fim, ele chegou ao Museu Britânico. Esse modesto papiro nos levou à origem de tudo na civilização. Aqui, vemos os problemas que foram resolvidos até agora. Este é o problema dos 9 pães que foram divididos entre 10 operários. Foi aqui que calcularam a área de um círculo com um diâmetro de 9 cat. Sabemos que há histórias muito mais incríveis deste rolo esperando para serem contadas. Esta primeira parte da minha jornada chegou ao fim aqui. Agora, darei um passo em direção à próxima civilização.
No próximo episódio, tudo começou com um livro. Suas palavras são mais poderosas do que uma espada. É uma arma ainda mais mortal que veneno. A matemática começou a partir dessa guerra. Há um preço a pagar para aqueles que conheciam a verdade. A matemática e o início da civilização. Segundo episódio, Grécia, a origem dos elementos. Não deixe de assistir.